Graça e paz. Vamos abrir a palavra no Evangelho de João, capítulo 10, verso 10. Vamos ouvir o que Jesus tem para nos dizer nesta manhã. O ladrão não vem senão para roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Que Deus revele a palavra aos nossos corações e também esta vida que Jesus veio trazer, em nome de Jesus. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Irmãos, uma coisa que Deus faz questão de nos suprir é da sua vida, é da vida dele. E para nos suprir com a vida dele, ele teve que morrer. Ele teve que morrer. E morrendo, nos fazer morrer nele, para perdermos a nossa vida pecadora, a fim de nos suprir com a sua vida ressurreta. Eu vim para que tenham vida. Preste atenção que o Senhor está falando com cada um de nós. Cada um de nós. É a missão dele nos dar a vida. Ele tem uma missão. Ele veio com uma missão. Ele não tem duas missões, nem dois objetivos. Ele curou, ele fez tantas outras coisas, mas a sua missão é esta: suprir-nos com a sua vida. Ele veio trazer a vida dele em mim. Ele veio ser a vida em mim. Mas isto só pode acontecer por meio da minha morte e ressurreição com Cristo, em Cristo e com Cristo. Mais uma coisa que podemos observar no texto é que ele veio não só ser a nossa vida, mas ser vida em abundância em nós. Vida em abundância é como aquela senhora que esqueceu o balde debaixo da torneira aberta e foi andar. E quando voltou, encontrou o balde transbordando. Milhares de litros de água foram derramados naquele balde, mantendo-o sempre cheio. É assim a vida abundante de Cristo em nós. Eu sou o balde. Eu sou o balde e a torneira da vida de Cristo está aberta
em mim, está aberta em mim. E esta torneira da vida de Cristo não fecha, sempre aberta e derramando abundantemente. Então, irmãos, eu não entendo crente de fato em crise na vida espiritual. Eu entendo crente sofrendo, porque a gente sofre mesmo e faz parte. Mas em crise na vida espiritual não faz nenhum sentido para mim. A meditação desta manhã nasceu de uma conversa que presenciei entre duas pessoas acerca das pessoas desviadas das igrejas, eu diria, dos sistemas religiosos, porque igreja somos nós. Igreja somos nós. E esta é uma realidade. É uma realidade na cristandade, principalmente do Brasil. As pessoas são arrastadas aos sistemas religiosos de todo tipo, mas essas pessoas não nasceram de novo, não mudou a natureza da pessoa, não trocou a natureza da pessoa. A pessoa não morreu para o pecado de fato em Cristo Jesus e não experimenta a vida de Cristo atuante e operante nela. Então o resultado é o fracasso total. E na conversa, uma perguntou à outra: o cristão não peca porque o mandamento diz para não pecar, ou o cristão não peca por causa da vida de Deus que está nele e que rejeita naturalmente o pecado? A pessoa que fez a pergunta acredita na segunda opção colocada por ela mesma. Eu acho, irmãos, esta pergunta profunda, e que tem tudo a ver com o Evangelho, com a vida de Cristo, com a missão de Cristo e com aquilo que Cristo veio trazer, com a prática da vida cristã, né? Eu acho que tem. É uma pergunta profunda. Nós vivemos pela vida de Cristo que está em nós. E esta vida de Cristo que está em nós é a razão de tudo, irmãos. É a razão de tudo. Cristo vive espontaneamente em nós, em todas as situações e circunstâncias. Quando somos tentados pela ansiedade, Cristo, a vida de Cristo, se manifesta como paciência. Quando somos tentados pelo orgulho, Cristo se manifesta como humildade, porque Ele é humildade. Quando somos tentados pela teimosia, Cristo se manifesta com mansidão.
Quando somos tentados pela impureza, Cristo se manifesta com santidade. Quando somos ofendidos e injustiçados, a vida de Cristo se manifesta como perdão, porque ela é perdão. A vida de Cristo em mim, eu creio, é amor, é paz, é descanso, é esperança, enfim, é tudo o que Ele é. Cristo vive em mim tudo o que Ele é. 1 de João, capítulo 3, verso 9. Vamos ouvir a leitura do texto da palavra de Deus. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar porque é nascido de Deus. Todo aquele que é nascido de Deus, preste atenção, não é qualquer um, não é qualquer crente, não é religioso, não é adepto de um sistema religioso, de uma filosofia. Aqui diz que todo aquele que é nascido de Deus, não comete pecado, não comete pecado. Não tem o que interpretar aqui, irmãos. Ou nós cremos no que a palavra de Deus diz, ou não cremos. Todo aquele que é nascido de Deus não comete pecado. Por que ele não comete pecado? Porque aqui diz também, não comete pecado porque a sua semente, a semente de Deus, permanece nele e não pode pecar. Viu? Ele não peca, e é mais do que isto, ele não pode pecar, porque é nascido de Deus. É nascido de Deus. Então, irmãos, todo aquele que é nascido de Deus não comete pecado, não porque tem algum poder próprio para vencer o pecado, mas porque aquele que venceu o pecado, o diabo, a morte e todas as coisas, passa a viver dentro dele, guardando-o do pecado em todas as circunstâncias. A divina semente que permanece no nascido de novo, no nascido de Deus, é a vida de Cristo, irmãos, é o próprio Cristo, né? Portanto, a capacidade de vencer o pecado não está em nós, não está na nossa vontade, não está no nosso esforço, na nossa capacidade, mas na pessoa de Cristo, que é a vida de todo aquele que nasceu de novo. É o que diz a palavra, é o que diz a palavra. Se você quer discordar, discorde da palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que está dizendo isto. Irmãos, seja qual for a tentação que tivermos de enfrentar, diante do poderoso Senhor que está em nós, que é a nossa vida e vitória, tal situação de pecado é impotente. É impotente. Cristo está em nós. Isto é que consiste a segurança de um nascido de Deus. Se você deseja uma vida fora do pecado, creia e confesse esta verdade da palavra de Deus: estou crucificado com Cristo e vivo
não mais eu, mas Cristo vive em mim. Se Cristo está em nós, irmãos, se Cristo é a nossa vida, eu pergunto, Ele é ou não é capaz de nos guardar e nos livrar do pecado? Do pecado. A palavra de Deus assegura-nos total vitória em Cristo. A vida de Cristo em mim é o que faz toda a diferença. Toda a diferença. Certa vez eu assisti uma reportagem em que alguns biólogos estavam acompanhando e mostrando a procriação de algumas tartarugas. Elas iam até a praia, as tartarugas, cavavam buracos na areia, botavam ali os ovos. Depois de algum tempo, as tartaruguinhas saíam dos ovos e também daqueles buracos. E elas caminhavam rumo ao mar. E só paravam quando mergulhavam prazerosamente no mar, seu habitat natural, seu ambiente natural. Agora, ninguém ensinou às tartaruguinhas o caminho do mar. Ninguém ensinou. Ninguém ensinou que elas tinham que ir para o mar. Elas tomaram o caminho do mar. Elas não tomaram o caminho errado. A mãe tartaruga não estava ali guiando aquelas tartaruguinhas. Elas não foram para o continente, irmãos. Elas não foram para o mangue. Havia algo na natureza delas que pedia naturalmente o mar. Havia algo dentro delas que gritava pelo mar. Algo dentro delas que anseia pelo mar de maneira intensa. Assim, eu creio, são aqueles que nasceram de Deus, que morreram em Cristo e com Cristo, e ressuscitaram juntamente com Cristo, ganharam a vida e natureza de Cristo, e Cristo vive a vida dele e a natureza dele neles. Assim são aqueles que nasceram de Deus. Algo em nós anseia por Cristo, pede por Cristo, grita por Cristo, pede pela santidade, pede pelas coisas do alto. Este algo em nós, eu creio que é a vida de Cristo. A vida de Cristo. É uma questão de vida, irmãos. É uma questão de vida e de natureza. Quando Cristo é a nossa vida, o nosso padrão de vida não é o padrão da lei. Entendam isto. Quando Cristo é a nossa vida, o nosso padrão de vida não é a lei. Tipo, não faças isto, não toques naquilo, ou então faças isto. A lei é, neste caso, um referencial do que é certo ou do que é errado, do que tem que fazer, do que não tem que fazer. Mas eu digo para os irmãos que em Cristo não andamos mais pela lei, nem pelo que é certo ou errado. Não é assim que eu vivo. Eu não vivo pela lei, mas pela direção
pela direção da vida de Cristo, que me conduz na sua vontade, que me conduz pela sua palavra, que me conduz pela obediência, naturalmente. Mateus capítulo 5, verso 20. Vamos ouvir a leitura da palavra. Porque vos digo que se vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Você entendeu o texto? Você entendeu o que Jesus está dizendo? É importante, irmãos, a gente entender o que a palavra está dizendo, o que Jesus está dizendo. A vida de justiça que agrada a Deus deve exceder em muito o fazer o certo ou deixar de fazer o errado. É assim que eu entendo o texto. E isto, irmãos, se chama vida de Cristo em nós. O que agrada a Deus é quando Jesus manifesta a sua vida em nós. Quando Ele manifesta a sua vida em nós. E quando Ele manifesta a sua vida em nós, isto excede qualquer padrão. Então, irmãos, Hebreus capítulo 13, versos 20 e 21. Vamos ouvir. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer dos mortos o nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante Ele é agradável, por Cristo Jesus, ao qual seja a glória para todo sempre. Amém. Vejam bem, aí diz, operando, que Deus, falando de Deus, diz aí, operando Ele em nós, por Jesus, operando o próprio Deus, irmãos, o próprio Deus em nós, porque Cristo é Deus, Ele em nós, operando o que lhe é agradável, por meio de Jesus, por meio da vida de Jesus em nós. Isto, sim, excede toda a lei e tudo o que há. Hebreus capítulo 8, verso 10 e 11. Porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo. E não ensinará cada um a seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Porém, Deus dizendo: porei as minhas leis no seu entendimento. Que maravilha, irmãos, que coisa diferente, que excede tudo. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. Deus escreve suas leis no coração. E eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor. Veja os irmãos, conhece o Senhor, trata de conhecer a pessoa dele. Não é religião,
não é exercício religioso, não é prática religiosa. Aqui trata-se de conhecer o Senhor, porque todos me conhecerão. Veja os irmãos, todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. E eu creio que isto aqui não é o caso só de Israel, é o caso de todos aqueles que são de Deus, dos que são de Deus, dos amados de Deus. No coração deles, Deus escreve suas leis, imprime lá, está dentro. Que leis são estas? São as leis da vida de Cristo em nós. Romanos capítulo 8, verso 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porque a lei do Espírito de vida em Jesus, em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. Irmãos, o que é esta lei do Espírito de vida em Cristo Jesus? Que é que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, foi aquele que comunicou a vida a Jesus, morto naquela sepultura, e ele foi ressuscitado. E esta mesma vida, que é a vida de Jesus, que é a vida de Cristo, a vida ressurreta, ela foi também comunicada a nós, ela foi colocada em nós, e então estamos livres, porque aqui diz, me livrou da lei do pecado e da morte. Então, há uma vida, que é uma lei dentro de nós. Está falando da vida dele dentro de nós. Você vai obedecer de dentro para fora. A obediência não é de fora para dentro. Eu não estou obedecendo algo externo. A obediência acontece dentro da pessoa, de dentro para fora. É o viver de Cristo em nós, irmãos. Como funciona as leis da vida? Como funcionam as leis da vida? Naturalmente, espontaneamente e sem esforço. É assim. Uma criança não cresce se esforçando. Cresce? Uma criança não cresce se esticando. É assim, Edvan? Você vai lá, pega o menino, estica um pouco para ele crescer. Não é. O crescimento de uma criança ocorre assim, de uma forma mais intensa, no pico de sono mais profundo dela, e cresce naturalmente. Quer ver outra coisa da vida, da lei da vida? Você já piscou o seu olho nesta reunião várias vezes, e muito naturalmente, espontaneamente, sem esforço e até sem perceber. A vida, irmãos, obedece naturalmente os princípios do sono. Se você está bem de saúde, na hora de dormir, o sono chega,
e você dorme. Na hora de comer, a fome chega e você come. É natural. Se estiver funcionando bem o seu organismo, é natural. É natural. É assim que funciona a vida, irmãos. A função de um pessegueiro é dar pêssego, e não qualquer outro fruto. Vida se manifesta naturalmente. Quanto mais elevada é a vida, mais elevada será a sua manifestação. Assim são as leis da vida de Cristo em nós. Aí haverá uma relação verdadeira, tá? Quando Deus escreve no meu coração suas leis, quando a vida de Cristo foi colocada em mim, e ela se manifesta naturalmente em princípios de leis, então haverá, segundo o texto que foi lido, uma relação verdadeira, e eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo. Agora sim tem relação. Haverá conhecimento real de Deus, irmãos, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Hebreus 7, verso 16. Que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível. Acerca de Cristo é dito. Não foi feito, né? Aí na sua versão. Aqui diz: constituído não conforme a lei de mandamentos. Vejam, irmãos, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder da vida indissolúvel. Que vida indissolúvel é esta? É a própria vida de Cristo. Jesus não estava amarrado com questões externas. A vida dele é este poder. Ele estava indo segundo o poder da vida indissolúvel da vida dele mesmo. Irmãos, nós também somos segundo o poder da vida indissolúvel de Cristo em nós. É a vida de Cristo que dita, é a vida de Cristo que dirige, ela atua e ela governa, opera naturalmente, sem nenhum esforço. Será que esta lei da qual estou falando, lei espontânea, está operando em você? Está operando em você? Esta vida de Cristo em nós é operante, é atuante, é dinâmica, é poderosa. Esta vida de Cristo em nós é execuível, é realizável. Irmãos, a vida de Cristo se realiza por si mesma, se executa por si mesma, ela se cumpre em nós. Não esquente a cabeça. Se você tem a vida de Cristo, ela se cumpre em você naturalmente. O amor vive em você, o perdão vive em você, a justiça vive em você, a humildade vive em você, a santidade vive em você, a pureza vive em você, a obediência vive em você, a coragem vive em você. Por quê? Porque tudo isto é a vida de Cristo
em você. É Cristo vivendo em você. Agora, o que faz Cristo viver em mim? O que faz Cristo viver em mim? O que leva Cristo a viver em mim? Alguém dirá: eu quero Cristo vivendo em mim. Eu quero, irmão, Cristo vivendo em mim. Muito bem, muito bem. Mas só querer não resolve. Tá? Só querer não resolve. Se só querer, você vai ficar no querer. Só. Só dizer que Cristo vive em mim não resolve também, irmãos. Não resolve. Cristo vive em mim. Só por isso você acha que Cristo vive em você? Você acha que Cristo vive em você porque você quer que ele vivendo em você? Você acha que Cristo vive em você porque você quer Ele vivendo em você? Ou porque você se considera uma pessoa honesta? Não, eu sou uma pessoa honesta, então Cristo pode viver em mim. Ou porque você é crente? Não, eu sou crente, eu vou na igreja todos os domingos, eu sou crente, eu dou dízimo, eu faço, eu sou ativo, então Cristo vive em mim. Não, senhor, não é assim não. Só tem uma condição para Cristo viver em mim. Guarde bem isto. Só tem uma condição para Cristo viver em mim. Qual? Já estou crucificado com Cristo. Só isso, irmão. Só. Já estou crucificado com Cristo. O que diz o texto todo? Já estou crucificado com Cristo. E por que estou crucificado com Cristo? Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Tá? Cristo vive em seu interior, não porque você diz que Ele vive. Cristo vive em seu interior porque você crê e confessa a sua crucificação com Ele. Já está crucificado com Cristo? Você já está crucificado com Cristo? Mesmo? Você já experimenta a crucificação com Cristo de maneira real? Então é muito importante. É muito importante crer, primeiramente, a minha crucificação com Cristo, a nossa crucificação com Cristo. Foi Ele que me crucificou. Se você não crer sua crucificação com Cristo, você está chamando Deus de enrolão. Alguém que diz que fez e não fez. Um sacana. Porque Ele nos crucificou com Ele. Ele foi lá, nos atraiu, nos fez morrer com Ele. E Ele diz para nós em sua palavra, Ele diz que nós estamos crucificados com Cristo. Basta apenas crer. Quando creio minha morte com Cristo, a vida de Cristo se manifesta naturalmente em mim.